Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Glória a Deus por mais um trimestre, né? Que estamos trabalhando com a nossa revista de jovens. Vamos entrar hoje na 7ª lição. Saímos da 6ª, onde falamos sobre a questão das nossas finanças, né? A quem realmente pertence as nossas finanças. Nós viemos de uma caminhada, né? Junto com o Correlé, ou o Correlet, né? Viemos de uma caminhada e essa caminhada nos levou até as nossas finanças. E nós paramos para refletir quem que é o verdadeiro dono das nossas finanças, uma vez que o próprio Deus vai dizer que Ele é o dono da prata e do ouro. E falamos também, onde o Senhor lá no livro de Levíticos vai dizer que Ele é o dono da terra, né? E, portanto, nós somos mordomos nesse reino do Senhor, né? E se nós somos mordomos, nós precisamos entender por completo esse nosso papel. A nossa 7ª lição fala justamente sobre aquele, vamos dizer assim, o profano mais sagrado que existe embaixo do sol, né? O nosso trabalho, o dia a dia. No texto-chave, por exemplo, aqui, né, deixamos, né, uma reflexão que diz o seguinte: o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Creio eu que essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer a respeito, né, do nosso trabalho. Estou aqui hoje com a graça, né, do Senhor na companhia do irmão Henrique, do Parque João Ramalho, né? Irmão Henrique vai nos auxiliar aí nessa lição de hoje. A nossa lição, irmãos, se encontra a leitura bíblica no livro de Eclesiastes, está no capítulo 2, o versículo do 4 ao 7, aí depois o versículo 11, 17 ao 19, né? Está lá a nossa lição bíblica, que vai falar sobre essa questão do trabalho. Nós vamos discorrer um pouco sobre a questão, afinal de contas, quem é que inventou, né, o trabalho, né? Uma vez que, como dissemos, o trabalho ele se torna o sagrado mais profano que nós temos embaixo do sol, né? E no tópico 2, aproveita que uma pergunta, né? Que proveito tem o homem de todo o seu esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol. O 3, devemos ser sábios, né? E nos permitir a comer do fruto do nosso trabalho com alegria. Vê que o Correlet vai falar sempre, né, da questão de comer do nosso fruto do nosso trabalho com alegria. E vamos para o 4, com a seguinte pergunta: afinal, para quem eu estou trabalhando? Creio eu que essa é a grande pergunta que deve ser feita, né? Afinal, para quem que eu estou trabalhando, né? E por fim, o 5, nós vamos falar um pouco sobre a questão da preguiça, né? A gente vai ver que ao longo da lição, né, Salomão ele tinha um certo comichão, né, um certo incômodo, né, com gente preguiçoso. Ele tinha uma questão muito bem particular. Nós não sabemos se é algum problema da época, né, contemporânea dele, né, ou se é a questão da vida, ele observar o homem embaixo do sol, mas o fato é que Salomão tinha um certo averso a gente preguiçosa, né? Então, partindo para o nosso tópico 1, nosso irmão Henrique vai comentar. E aí, irmão Henrique, afinal, quem é que inventou esse negócio, hein, chamado trabalho? E por que que nós aceitamos também, né? Elias, obrigado. Escuta, abençoando todos vocês. Então, como diz o irmão Elias, é o nosso sagrado mais profano. Mas quem inventou o trabalho? Irmãos, a palavra de Deus ela nos direciona de que a origem do trabalho, a referência do trabalho é a própria pessoa de Deus. Quando nós nos encontramos no texto de Gênesis, principalmente nos relatos da criação, no capítulo número 1 e capítulo número 2, nós vemos Deus empreendendo a sua obra. Deus, ele executando os seus desígnios e trabalhando. Então, a origem do trabalho não é o homem. A origem do trabalho é Deus. Deus, ele é a referência. Inclusive, Deus, quando ele estabelece o trabalho, ele estabelece o trabalho de tal maneira que o homem tivesse condições plenas de cumprir o seu desígnio, o seu chamado. Então o trabalho ele entra como um complemento no qual Deus auxilia o homem a executar aquilo para o qual ele foi chamado.
Lembrando que Deus havia dado algumas ordens ao homem, que ele frutificasse, que ele enchesse a terra e que ele sujeitasse, ele dominasse, para que ele pudesse exercer sujeição sobre a terra e domínio sobre as coisas que nela continha. Deus ele cria uma estrutura dentro do Jardim do Éden no qual o homem necessita e ele precisa trabalhar. Então, o trabalho auxilia no cumprimento do desígnio e do propósito do homem, bem como é um mandamento. Bem como é um mandamento. E uma coisa que é interessante, como o trabalho ele provém de Deus, como tudo que Deus faz, o trabalho é bom, por incrível que pareça e você não possa acreditar. O trabalho ele é bom e ele está referenciado no Criador. Amém, né, irmão Henrique? Exatamente. Então, quando nós vamos olhar essa questão do trabalho, né? Primeira coisa, o trabalho ele não é uma maldição, né? Que muitos pensam que o trabalho é uma maldição. Na verdade, o trabalho é uma bênção, né? Você vê a graça de Deus, a misericórdia de Deus para o homem, uma vez que esse homem pecou, né? E o trabalho não foi inventado também após a queda do homem, né? Adão, lá no Jardim do Éden, quando Deus faz Adão, a primeira coisa que ele fala com Adão é o quê? Vai trabalhar, né, Adão? Vai dar nome aos bichos. O nome que você der, esse assim será. Portanto, é trabalho, né? Então, o homem, né, quando nós vamos olhar ali, eu gosto muito dessa referência de Gênesis, do livro de Gênesis, capítulo 3, o versículo 17 e 19, né? E ele tem umas particularidades que diz assim: e o homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você a comerás, seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Então, quando a gente olha aqui, parece que Deus amaldiçoou o homem a trabalhar, né? A trabalhar duro. Não. E a situação do homem após a queda, a situação do homem terreno, então uma das graças que a gente vê aqui é que Deus já está falando para o homem o seguinte, que o sustento dele está garantido, né? A garantia do sustento, uma vez que ele não estará mais tão próximo de Deus, né? Ele não terá aquele contato puro e santo com Deus. E agora, como que o homem vai sobreviver? Né? Então, provavelmente, Adão deve ter se perguntado, né? E aqui, como ficará o futuro? Como será o futuro? E Deus garante uma coisa para ele: você vai comer. Não se preocupe que comida vai ter, né? Então, a gente observa aqui que Deus fala assim: maldita é a terra por sua causa. Ou seja, Adão, a maldição que está sobre a terra foi colocada por você. Deus não está amaldiçoando a terra, né? Que a gente fala, Deus amaldiçoa a terra, amaldiçoa a serpente, amaldiçoa a mulher, amaldiçoa Adão. Não, Deus está falando, olha, maldita é a terra por sua causa. Você amaldiçoou a terra. Você trouxe o pecado sobre a terra. E o pecado caiu como maldição sobre a terra. Não só sobre ti, mas como toda a criação terrena, né? Então, a terra passou a ser maldita por causa do pecado do homem. E ele fala, você sabe qual que é esse o efeito? Né? Ela lhe dará espinhos e ervas. Ela vai lhe dar espinhos e ervas por causa disso. Né? E como a terra passou a ser amaldiçoada, a sobrevivência da humanidade entra em jogo. Né? Poderia pensar, Adão, poxa, e como que a gente vai sobreviver? Né? E é interessante que Deus, né, garante ao homem que não, que ele terá só alimento. Porém, agora, com uma condição. Deus falou com uma condição. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Com sofrimento você se alimentará todos os dias da sua vida. E você terá que se alimentar das plantas do campo. Portanto, Deus já está falando aqui. Você vai se alimentar das plantas do campo. Ou seja, você vai continuar comendo. Né? Então, o homem, Deus está garantindo que a sobrevivência do homem através do alimento estava garantida. Só que um pouquinho duro, né? Seria um pouco suado, teria um pouquinho de dureza nessa vida aí. Mas a gente vê que então o pecado, ele não amaldiçoou, ele tirou do homem simplesmente o prazer da atividade debaixo do sol. Perfeito. Esse foi o efeito. Mas o labor, o trabalho embaixo do sol, ele existe desde o início, quando Deus criou o homem, né? Perfeito. Então, o que aconteceu com a queda do homem é que aquele prazer
né? Vamos dizer assim, aquela produtividade toda que ele tinha e aquele gosto, aquele prazer de olhar o final do dia, né? Quando Deus se encontrasse com ele na virada do dia, como diz lá em Gênesis, aquela alegria, aquela satisfação, né, do seu prazer pelo trabalho já não seria mais a mesma. Seria um homem cansado, suado, né? Abatido pelo sol, porque ele teria que lutar para plantar, para comer. Então vê que o pecado ele simplesmente tira o prazer. Mas o trabalho continua. O trabalho continua. Isso é interessante, né? Um ponto importante, e dentro daquilo que o irmão Elias está falando, e que é perfeito na colocação dele, que de fato o pecado, ele além de destituir o homem da graça de Deus, tal como nós conversamos, como nós pontuamos anteriormente, o trabalho ele visava ou visa que o homem ele cumpra o propósito de Deus, ele cumpra o propósito de Deus, o desígnio de Deus na vida dele. E como o pecado ele vem e ele tira o homem da glória de Deus, ele acaba ofuscando toda a extensão da obra de Deus na vida desse homem. Um ponto interessante está aqui em Eclesiastes 3, no versículo de número 9 e 10. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? 10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Então, ou seja, a terra está amaldiçoada e o trabalho vem lembrar ao homem de que essa maldição permanece por sua causa. E isso faz com que o propósito de Deus seja ofuscado. É por isso que o Koheleth, ele continuamente ele fica se perguntando qual que é a vantagem do trabalho debaixo do sol. Qual que é o prazer nisso? Ou então no capítulo número 2 aqui, tem algo a mais do que isso que ele possa satisfazer a alma dele? Isso tudo está acontecendo porque o pecado ele ofusca, ele tira esse brilho, tal como o irmão Elias colocou, e muito bem colocado, ele tira esse prazer de entender o alinhamento com o propósito de Deus, o alinhamento com os desígnios de Deus. O pecado ele é um problema até para o trabalho. Então, quando nós vamos, né, essa é uma questão que a gente deve fazer, uma pergunta que a gente deve fazer, né? Uma das perguntas, né, irmão Henrique? Que proveito o homem tem de todo o esforço, né, com essa ansiedade que trabalha debaixo do sol? Qual é a parte, vamos dizer assim, qual é a parte que me toca de tudo isso? Né? Uma vez que eu tenho que trabalhar, mas de verdade, qual é a minha parte? O que me toca? O que é de verdade que eu deva me preocupar? E aí nós colocamos alguns versículos, por exemplo, né, dos efeitos do trabalho. E um dos grandes efeitos do trabalho na sociedade é a dignidade do homem. Ele dá dignidade para o homem, né? Dignidade para viver. O homem sem um ócio, sem um ofício, ele se torna... o homem verdadeiro, né? O trabalhador verdadeiro, ele se sente inútil. Né? Vê que um dos grandes problemas das pessoas que começam a trabalhar cedo, se apega ao trabalho, é justamente quando chega a hora de parar. Né? Ele chega, ele se esquiva de todas as formas, ou ele começa já a planejar para quando ele estiver aposentado, o que é que ele vai fazer da vida dele. Por quê? O trabalho faz com que nós nos sintamos úteis. E sem o trabalho, sem um ofício, parece que nós somos inúteis, né? Então, tem a questão da dignidade também e trazer uma igualdade social debaixo do sol, né? Uma igualdade social. Então, o trabalho está muito ligado à questão da igualdade social. E o Koheleth, ele tinha uma certeza, como eu disse, ele tinha uma certa aversão, né, sobre essa questão. Mas e por quê? Né? Por que ele tinha essa certa aversão? Né? Quando a gente vai lá para Eclesiastes 10:18, ele vai falar: por causa da preguiça o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes a casa tem goteiras. Ele fala, olha, a preguiça, a falta do ócio, né, do ofício, do trabalho, ele castiga o homem. O homem que decide que ele não irá trabalhar, que ele não se dará ao trabalho, uma vez que esse é um mandamento, uma ordem de Deus para o homem, irmão, ele tem consequência. Tem consequência sobre a vida dele, né? E ele fala que a casa tem goteiras por causa disso, ou seja, ele vai viver embaixo de dificuldade, sua vida será dificultosa. E no 2:24 ele fala, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. Vê que aqui ele não vai falar comer, beber e trabalhar. Ele fala encontrar o prazer. Ou seja, ele precisa
descobrir o prazer no trabalho, porque o trabalho tem prazer. Portanto, quando nós vamos lá para a questão dos tempos, observa que lá na questão que tem um tempo para tudo, ele coloca um tempo até para o trabalho, né? Quando ele vai falar que o trabalho, né, que tem um tempo de plantar e um tempo de arrancar. Ou seja, tem um tempo para você trabalhar, mas tem um tempinho também para você aproveitar os frutos do seu trabalho. Coma, né, do fruto do seu trabalho. Né? Então, Eclesiastes, o livro de Eclesiastes é cheio de referências sobre o trabalho. Né? Então, e por quê? Por isso conclui, ele coloca aqui, por isso conclui que não há nada melhor para o homem que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Ele fala, é o fruto do trabalho, é o desfrutar do trabalho, sabe? Aproveitar do trabalho que é a recompensa do homem. E por que isso? Ele vai complementar lá no 5,15, né? O homem saiu nu do ventre da sua mãe. E como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, ele não levará nada. Perfeito. Portanto, encontre o prazer no seu trabalho. Né? Essa é a questão. O irmão pode ficar à vontade, irmão, para fazer suas pontuações sobre essa questão aí também. Um ponto importante dentro do tópico de número 2, e que eu acho que, fazendo uma extensão daquilo que o irmão Elias acabou de colocar, em Eclesiastes 9:10 diz assim, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E aí entra a questão da transitoriedade que o irmão Elias sempre comenta nas suas aulas. Porque na sepultura para onde vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, ou seja, o prazer do homem, e isso que é também muito interessante, indo para Eclesiastes, no capítulo de número 2, versículo de número 24, não é, pois, bom para o homem que come e beba e que faça desfrutar sua alma do bem do seu trabalho? Também vi isto que vem da mão de Deus. Aí vem aqui no versículo de número 26 de Eclesiastes 2. Porque ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte, amontoe e o dê ao bom perante sua face. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Então, ou seja, se o trabalho veio na sua mão, se esforce, se dedique, faça com dedicação. Entretanto, saiba que a alegria desse trabalho, ela é descoberta quando Deus está na frente, quando o Senhor Deus te conduz, quando o Senhor Deus te direciona, quando você está alinhado com o propósito do Senhor Deus na sua vida. De repente, a falta de prazer no seu trabalho, a angústia que você muitas das vezes passa, é porque você talvez esteja desalinhado do propósito de Deus na sua vida. Quer alegria, quer ter sentido, alinhe o seu trabalho, alinhe a sua vida com Deus. Um dos textos que o irmão Elias colocou aqui que eu achei fantástico, dentro desse tópico, foi o texto de Colossenses, no capítulo de número 3, versículo 22 e 24, que fala justamente isso, que o trabalho é mais do que um trabalho, é um compromisso com Deus. E isso, os escritores do Novo Testamento, eles instigam os seus leitores para que eles tenham essa percepção de que trabalhar é fundamental para até o bom testemunho. É o que Paulo faz aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª. Portanto, né, chegamos ao tópico 3. Seja sábio, permita-se comer do fruto do seu trabalho com alegria. Eu gosto muito desse Salmo 104, versículo 23 aqui, né? É muito interessante. A tradução aqui está um pouquinho diferente. Obviamente, essa daqui não é NVI. Mas diz assim, ó, irmãos. Eu vou começar com o 20. Com o 19, ele diz assim: Tu fizeste a lua para marcar as estações e o sol sabe quando se pôr. Trazes as trevas e é noite, a hora em que todos os animais da floresta vagueiam. Os jovens leões rugem após sua presa e esperam, da parte de Deus, seu alimento. O sol se levanta e eles se esquivam e se deitam para descansar em suas guaritas, enquanto o povo sai para seu trabalho, labutando até o anoitecer, né? Então, a gente vê a exemplo do leão, né? Do leão e do homem. O leão, ele faz o quê? Ele descansa em Deus, né? Ele busca descanso. E ele sabe que o alimento dele está garantido, né? Então, nós precisamos nos atentar sobre essa questão do nosso trabalho, principalmente nos tempos de hoje, né? A gente via lá atrás, por exemplo, eu que não sou, né, mas moro há 20 anos no ABC, conheço um pouco da história do ABC,
das indústrias, né? São Bernardo do Campo era considerado como se diz, a Detroit brasileira, né? Aquela cidade das indústrias automotivas e tudo mais. Muita gente trabalhou, o povo daquelas épocas trabalhou, né? Para deixar para um filho uma boa casa, uma boa propriedade, né? Uma boa conta bancária. E a grande maioria deles se aposentaram já velhos e cheio de problemas de saúde, né? E o que os filhos fizeram após isso? A grande maioria, bom, já que tinha uma condição financeira boa, foi embora do país. Aí você chega nesses lugares, hoje em dia, com a questão das compras desses terrenos para construir esses prédios, né, e tudo mais, você não vê tanto lá. Mas no meu bairro, por exemplo, a gente ainda acha aquelas casonas enormes, abandonadas, e você fala, poxa, anos e anos. Por quê? E o trabalho, o esforço que foi posto naquela obra ali, pelo pai, pelo avô, né? E aí, onde que está o valor de tudo isso, né? Então, a questão aqui, o sábio fala, ele permita-se comer do seu trabalho com alegria, né? Afinal de contas, para onde você vai, como o irmão disse, não há indústria, não há labor, né? Tem descanso, né? Então, nós chegamos no tópico 4 e vem a grande pergunta. Ok, então, e para quem então que eu estou trabalhando? Qual é a função do trabalho? Para quem verdadeiramente estou trabalhando? E aí, irmão Henrique, como que fica essa situação? O interessante desse tópico aqui, para quem estou trabalhando, é que se você for olhar as gerações, tal como o irmão Elias colocou, o propósito de para quem e para o que estou trabalhando, ele vai mudando conforme as gerações mudam. Então, se você pega, por exemplo, uma geração X, o propósito desse camarada, numa pesquisa rápida que eu fiz, era primeiro saúde, depois ter muito dinheiro, depois tempo com a família. Você pega já uma geração Z, o propósito já é completamente diferente. Tenho muito dinheiro, uma carreira significativa, saudável, e depois eu vou pensar em família. Família veio nos últimos. E o que acontece? A mudança de gerações, ela faz com que as pessoas mudem a estratégia de para quem elas estão trabalhando. A tendência hoje é que as pessoas trabalhem para si mesmas, o foco do trabalho são elas. Então, se descentraliza essa ideia de que estou trabalhando para um terceiro. A parte mais interessante sou eu e devo dedicar o trabalho para mim. Só que é interessante que, mais uma vez, a palavra de Deus, ela entra com seus absolutos, quebrando esses relativos. Porque a palavra de Deus nos direciona a focar a nossa mente no Senhor, a direcionar o nosso espírito para Ele. Para quem que você trabalha? O irmão Elias colocou, para aquele que te dá prazer. A fonte do seu prazer, aquele que te fornece o prazer, é para quem você trabalha. E o prazer verdadeiro, como nós lemos em Eclesiastes 2, 24 e 26, ele vem de Deus. E, como a gente já citou o texto de Colossenses 3, 22 ao 24, é Ele, é o Senhor. Todo o seu propósito é para Ele que você trabalha. Então, ou seja, o produto das suas mãos, tal como o irmão Elias apresentou na aula de número 6, a sua mordomia do seu trabalho é para Ele também. Exatamente, irmão Henrique. E aí vem a questão, né? A Bíblia tem umas passagens da Bíblia que a gente se prende mais, né? Que a gente gosta mais, né? É natural. Levíticos 25 é fantástico quando a gente lê Levíticos 25. E aí vem a questão também do jubileu, né? O ano do jubileu, o 50º ano, né? E Deus vai dando ordem para o ser humano, né? Olha, o povo deve trabalhar 6, descansar 1. A cada 7 anos trabalhado, né? Descansará 1. Ou a cada 7, de 7 em 7, né? Ou seja, ele trabalha 6, descansa 1. Quando chegar nesse quadro aí de 49 anos, daria 49 anos, né? Então, nesse conjunto, ele faria o quê? Ele descansaria no 50º, era o ano do jubileu, né? E aí a pergunta, Deus falou assim, olha Moisés, né? Deixa eu te falar uma coisa, o povo vai questionar, tá legal, que bom, né? Eu vou parar de trabalhar, mas e aí, eu vou comer o quê? Essa é a primeira pergunta que vem, né? E aí, eu como o quê então, já que eu vou parar de trabalhar? E ver a questão do valor do descanso. O cristão, aquele que trabalha para Deus, que serve a Deus verdadeiro, ele acaba descobrindo que de verdade ele não come do seu suor. Eu gosto dessa parte onde Deus fala bem assim, do suor, do seu trabalho, comerás, e assim se Deus falou.
Mas eu começo a analisar e eu falo, e é assim mesmo? É do suor do meu trabalho que eu tô comendo? Olha, eu vou te falar uma coisa, se fosse do suor do meu trabalho, eu tava perdido. Eu tava perdido para comer. Então, quando a gente percebe que de verdade, nem do suor do nosso trabalho nós comemos de verdade. Nós somos alimentados por Deus. Sim. E Deus vai falar bem assim, olha, quando ele estiver descansando, esse ano de descanso produzirá 3 vezes mais. Ou seja, quando eles voltarem, eles vão ficar 6 dias trabalhando, ou 6 anos trabalhando. No 7º eles vão descansar, certo? Certo. Então, esse 7º ano eles comerão com fartura. E detalhe, dessa fartura do 7º ano que eles não fizeram nada, sobrará 2 anos de alimento para eles ainda. 3 anos de comida. Ou seja, se eu trabalho 7 e eu como 3 de graça, eu trabalho 6 e como 3 de graça, eu estou trabalhando pela metade. Deus está dando outro sustento 100% da mão dele. Não está vindo nada de mim. 100% da mão dele. Então você percebe que de verdade, nós não comemos não é do nosso suor. Deus fala que através do suor nós arrancaríamos o nosso alimento da terra. Mas o cristão, né, diferente do tolo, né, diferente do ímpio, que é essa questão da lição sobre trabalho aqui do Eclesiastes, o cristão ele come de Deus, ele come do que vem de Deus. E come bem. Come bem. E come bem. Se tem um povo que come bem, é crente, né? E come bem. Portanto, irmãos, eis aí a questão, né? Então, nós verdadeiramente somos sustentados por Deus. E aí nós entramos na questão porque que nós falamos que Salomão, ele tinha uma aversão por gente preguiçosa, mas não era só Salomão, não. É porque ele examinava a palavra de Deus e ele via, Deus condena a preguiça. Condena a preguiça. A palavra de Deus o tempo todo está falando sobre gente preguiçoso. Falei lá que o trabalho, ele social, ele dá uma dignidade social para o homem, né? A falta do trabalho, ou vamos dizer assim, a recusa a trabalhar sobre a terra, ele traz a desigualdade sobre ele. Ou seja, a preguiça pune o homem, né? E aí, irmão Henrique, como que fica então essa questão aí da preguiça? Eu gosto aí dessa passagem, né, dessa frase que eu coloquei na lição aí, de São Jerônimo, né? Onde ele diz o seguinte, né? Trabalhe em algo para que o diabo te encontre sempre ocupado. Mente vazia? Oficina do diabo, né? Traduzindo São Jerônimo, mente vazia é oficina do diabo. Portanto, São Jerônimo está dizendo aqui o seguinte, Satanás vai te tentar na tua preguiça. Vê o espaço que dá até para Satanás entrar. Ele fala, olha, trabalhe, para quando ele chegar, você está ocupado, sua mente está ocupada, né? E aí, irmão Henrique, como que fica então essa questão do preguiçoso? A palavra de Deus ela é muito contundente nisso, né? Um dos textos que foi colocado na lição aqui é o famoso, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E de fato, e essa é uma recomendação, obviamente o mestre de provérbios inspirado pelo Espírito de Deus, é a recomendação do próprio Deus. Ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Um dos textos que nós lemos aqui foi Eclesiastes 9:10, ele mostra que, olha, se esforce bastante para que você faça o seu trabalho muito bem feito. E, tal como o irmão Elias apresentou em Eclesiastes 10:18, o preguiçoso, até o lugar onde ele mora, é insalubre, é desconfortável para ele. Interessante que essa angústia sobre preguiça, essa angústia de quem realmente, essa angústia que o irmão Elias comentou de que o Salomão ele tinha, percebe que ele vai causar frustração na vida dele em Eclesiastes no capítulo número 2. Ele vai ficar frustrado com duas coisas na vida em Eclesiastes no capítulo número 3, para falar a verdade, com a sua vida e com o trabalho. E essa ideia de ele ficar frustrado com o trabalho justamente porque ele pensou assim, quem será que vai vir depois de mim? Será que vai ser tão dedicado, esforçado e sábio como eu? Ou o camarada vai ser relaxado? Vai ser um tolo, vai ser um preguiçoso? E aí isso trouxe essa angústia de não saber se o camarada seria esforçado e diligente mais do que ele ou um preguiçoso, diz o texto aqui, Eclesiastes 3:18, que trouxe angústia, trouxe ódio da vida dele pelo que ele tinha construído. Preguiça é uma coisa ruim. A palavra de Deus diz que o Senhor ele não tem compromisso com o preguiçoso. Por isso, assim, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ele não tem compromisso. Deus não tem compromisso com preguiça, com indolência. Deus tem compromisso com diligência. Seja diligente. Então, para nós encerrarmos aqui, né, essa lição, às vezes todo mundo conhece um caso de preguiça no seu ambiente familiar, de trabalho, em algum lugar.
Você vai ter um caso de gente preguiçosa. E às vezes a gente confunde, a gente acha que aquele cidadão ali é que inventou a preguiça, né? Que ele é o próprio pai da preguiça, foi ele que criou. Mas essa coisa aí da gente preguiçosa, ela é bem tratada, né? Na Bíblia, ao longo da Bíblia é bem tratada. E eu gosto de Paulo. Paulo, como que ele trata preguiçoso? Ele fala, olha, só deixa eu te contar uma coisa. Não trabalhou? Não come, filho. Se você não trabalhou, não come. Paulo é bem claro. Eu costumo dizer que Paulo, ele naturalmente, ele era um radical. Paulo era radical. Ele era um radical antes de se converter e ele se transformou em um radical, só que agora do lado positivo, na palavra de Deus. Tudo que Paulo fazia, ele fazia, como o irmão mesmo citou aquele versículo lá, com toda a sua força. Com toda a sua força, o apóstolo Paulo fazia. E quando chega essa hora aqui, ele mais uma vez ele vai incisivo. Quer saber de uma coisa? Tá no meio de nós? É nosso irmão, certo? Certo. Legal. Não quer trabalhar, não? Irmão, então também não come. É simples. Na hora que a fome bater, ele vai procurar um emprego. Ele vai procurar emprego. Então, vê que a Bíblia, ela condena a preguiça. Condena. A preguiça é algo maldito, né? Então, vê que o trabalho é uma bênção e se, vamos dizer assim, abrir mão desse trabalho, do seu compromisso com Deus, da sua obrigação com Deus, que é de produzir, uma vez que o próprio Jesus vai falar, meu pai trabalha até hoje. Por que vocês não querem trabalhar, né? Esse texto agora. Entendeu? Ele trabalha até hoje. Portanto, como o irmão disse, Deus abomina preguiçoso e nós devemos ser diligentes no serviço ao Senhor e no serviço à sociedade. Lembrando que nós somos cidadãos dos céus, mas nós ainda estamos na terra. E, portanto, nós precisamos honrar a Deus com o nosso trabalho embaixo do sol. E quando nós fazemos um bom trabalho, faz parte até mesmo do testemunho de quem nós somos, né? Nós estamos dando testemunho ao ímpio, ao mundo, de quem é o homem, né? De quem é o cristão e automaticamente dando um testemunho do Senhor. Só complementando o que o irmão Elias falou, e citando uma das referências que ele colocou aqui, principalmente no tópico 2, 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, 11 e 12. Procureis, estou lendo na Almeida Corrigida, Almeida Revista Corrigida. Procureis viver tranquilos, tratar dos próprios interesses e trabalhar com as próprias mãos, como já vos ordenamos, a fim de que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Então, ou seja, tal como o irmão Elias falou, pior coisa é um crente preguiçoso. Ele dá péssimo testemunho dentro da igreja e ele dá péssimo testemunho dentro da igreja e escandaliza aqueles que são de fora. Paulo, sabendo que isso poderia acontecer com os tessalonicenses, ele os alerta. Pessoal, Jesus vai voltar, mas calma aí. Tem a hora e o tempo determinado. Até que ele volte, você não precisa largar tudo. Trabalhe. Trabalhe e trabalhe de forma honesta. Exatamente, irmão Henrique. Portanto, irmãos, fica aí, né, a nossa explanação sobre a lição. Espero que seja bem aproveitado nas nossas congregações e que o Senhor abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.